Aqui iniciando a parte de contratos administrativos, então a licitação ela é um método de escolha, né, para selecionar um vencedor, para assinar um contrato administrativo junto com a administração. Qual é o conceito de contrato? É um contrato celebrado pela administração pública, baseado em normas de direito público, normalmente após uma licitação. Regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos do direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. Algumas características, então, que distinguem dos contratos comuns, né? Distinguem os contratos administrativos dos comuns. Presença da administração pública como poder público. Então, uma das partes será sempre a administração pública, ou alguém que a represente, e que agirá com certas prerrogativas em relação ao particular, que são as chamadas cláusulas exorbitantes, que depois vai ser visto em outro slide. E a característica também do contrato administrativo, a formalidade. Ele deve ser formulado por escrito e nos termos previstos em lei. Somente vai se admitir um contrato verbal nos casos de pequenas compras, de pronto pagamento. Pequenas compras, no caso aqui, sendo consideradas até R$4.000, feitas em regime de adiamento. Caso a licitação não seja por concorrência ou tomada de preço, né, se a licitação não for por concorrência, não for por tomada de preço, pode substituir o termo do contrato por carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra e ordem de execução de serviço. Né? Se não for concorrência ou preço, o que sobra para a gente aqui? Sobra convite. Concurso não entra porque não é assinado. Bom, talvez, né? Assinado o contrato. Convite, concurso, pregão e leilão. Mas aí eu não sei se todos esses entram no caso aqui, que não precisa ser contrato, pode ser ordem de execução de serviço, autorização de compra, nota de empenho e despesa ou carta-contrato. Outra característica é um contrato de adesão, ou seja, o contrato administrativo ele é sempre um contrato de adesão. Uma das partes apresenta o contrato já completamente formado, cabendo a outra somente aceitá-la, se quiser. Natureza intuito personae. O contrato ele não pode ser repassado a terceiros para execução da sua obrigação, exceto se houver concordância da outra parte. Então ele não é delegável, via de regra não é delegável, a não ser que a parte concorde na delegação no caso a parte de administração pública, né, concorde com essa delegação. Continuando aqui as características, né, tem também a presença de cláusulas exorbitantes, disposições de direito público que colocam uma das partes, no caso a administração pública, né, em posição desproporcional em relação à outra. As principais cláusulas exorbitantes são possibilidade de alteração unilateral ou rescisão unilateral do contrato pela administração pública. Toda e qualquer alteração ela deve conservar o equilíbrio financeiro inicial. Exemplo, o contratado é obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, né, nos mesmos valores, os acréscimos ou supressões nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor do contrato. Ou seja, tanto em acréscimo como em supressão, né, como foi falado antes aqui. Ou no caso de reforma de edifício ou de equipamento, então se for de reforma de edifício ou reforma de equipamento, até 50% de acréscimo. E aí não entra a supressão, né? A supressão não é 50%, é 25%. Então a supressão continua sendo 25% para a reforma de edifício e equipamento, mas o acréscimo ele pode ser até 50% nesses casos. Se não, via de regra, é 25% que o contratado é obrigado a aceitar como aumento ou supressão pela administração pública, e se a administração também quiser rescindir o contrato, unilateralmente ela pode. Outra cláusula exorbitante é a restrição à invocação
Invocação do quê? Da exceção de contrato não cumprido. O que é essa exceção de contrato não cumprido, né? Mesmo que o poder público não cumpra a sua parte, o particular deverá cumprir a sua. Então ele não pode falar, o poder público não está cumprindo a parte dele, eu não vou cumprir a minha. Então isso é que é a exceção de contrato não cumprido. Então isso daqui não pode ser invocado pelo particular. Exceto em atraso nos pagamentos superior a 90 dias, por uma coisa já executada, quando o particular é facultado a suspensão de serviços. Né? Então, eu já fiz aquela coisa e ele me atrasou mais do que 90 dias aqui. E aí é facultado para mim a suspensão de serviços, salvo em caso de calamidade, guerra ou perturbação da ordem interna. Já se ele atrasar o pagamento, se esse atraso for superior a 120 dias, aí eles dão um direito absoluto de suspensão, não importa se é calamidade, guerra, perturbação da ordem interna. Atrasou por mais de 120 dias, aí eu tenho o direito absoluto de parar a obra, suspender a obra. Outra cláusula exorbitante aqui é a fiscalização de execução do contrato pela administração. Então ela pode fiscalizar o cumprimento do contrato e, se for o caso, intervir na execução do contrato para garantir o seu fiel cumprimento. Exigência de garantia. A administração ela pode exigir do contratado uma garantia, né? Como é que pode ser essa garantia? Pode ser caução em dinheiro, pode ser caução em título de dívida pública, pode ser um seguro-garantia ou pode ser uma fiança bancária. O contratado vai optar por uma dessas possibilidades, se a administração exigir, né? Mas ela pode exigir. Essa garantia não pode exceder 5% do valor do contrato, mas se for um contrato de grande vulto, pode ser de até 10%. Ela será devolvida após a execução do contrato. Duração do contrato administrativo. Não há contrato com prazo indeterminado, então prazo indeterminado não existe. A regra geral ela é limitada à vigência do crédito orçamentário que deu origem àquele contrato. Né? As exceções aqui são contratos cujo produto esteja contemplado nas metas do plano plurianual, então tem pelo menos 4 anos aí de validade. Né? Contratos de serviço com duração contínua, limitado a 60 meses. São então 5 anos, podendo ser prorrogado por mais 12 meses em casos excepcionais. Se for aluguel de equipamento e a utilização de programa de informática, então equipamento e programa de informática, limitado aqui a 48 meses, né, 4 anos. E se for caso de licitação dispensável, esse contrato limitado ao período de 120 meses. 120 meses, que é bastante coisa já, né? 10 anos. E as responsabilidades na parte dos contratos, lá, né? Responsabilidade pela execução. O contratado é responsável pelos danos que causar. Responsabilidade subjetiva. Então, se houver dolo ou culpa, né, o contratado é que é responsável pelo dano. O contratado ele vai ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais que resultem da execução do contrato. Então, tudo o contratado que é responsável. Caso ele não pague esses encargos, a obrigação do pagamento não é repassada. Não é repassada para a administração, salvo as previdenciárias. Então, se o sujeito não estiver pagando as contribuições previdenciárias, aí, nesse caso, a administração, e é o único, né, que a administração é obrigada a pagar, no lugar dele. Os outros demais, não.